mais um podcast do Papo Reto com Celebridades e eu estou trazendo hoje aqui para o nosso programa ele que é referência em Piracicaba e na nossa região. Eu estou falando com o Dr. Adão Ribeiro. Seja bem-vindo, meu querido. Ari, não tem nem como te agradecer. Imagina. Para mim é um prazer estar aqui. Eu adoro esses bate-papos que eu acho que é muito mais esclarecedor do que o que faz nas mídias sociais. Esse que é o grande talento, o grande serviço que você pode prestar para a população. Legal. Adão, quem é Adão Ribeiro? Adão Paulino Ribeiro. Adão Paulino Ribeiro. É mineiro. Mineirinho, nascido em Ipanema, Minas Gerais. Entendeu? Em 1952. Sou filho de Boia Fria, que antigamente Boia Fria antigamente chamava Meieiro. Meieiro, exatamente. Meieiro. Eu sou filho de Meieiro, de uma família de 22 irmãos. Entendeu? Meu pai era meieiro, trabalhava numa fazenda e o que ele produzia a gente dividia com o patrão. E de lá saiu sempre essa vontade eu não gosto de roça, eu gosto de shopping. Nem tinha na época, mas eu gosto de shopping. Nem tinha ar-condicionado, mas eu já adoro ar-condicionado. Aí é por isso que a gente vê que você é um cara que está sempre revolucionando. Estou sempre em mudança, cara. Legal. Adão, me fala uma coisa, você saiu lá da sua cidade e veio para Piracicaba ou você aportou em alguma outra cidade antes de vir para cá? Não, eu tenho uma formação que eu tenho o maior orgulho de falar. Eu saí de Ipanema, né? Uhum. Eu tinha 14 anos e aí a minha irmã era freira, ela me levou para Ouro Preto. Sim. Ouro Preto, sem querer ofender ninguém, é o berço de liberdade, cultura. E eu entrei naquele lugar lá, cara, que eu amo até hoje de paixão. Então, e fiquei lá em Ouro Preto. Aí, com 14, 15 anos, eu era o único que, naquela época, tinha o nível colegial, fazendo colegial. E a minha irmã trabalhava na Santa Casa de Ouro Preto. A mais antiga Santa Casa da cidade, acho que da América. Porque tudo em Ouro Preto é mais antigo, sim, né? Sim. Em 1792, Ouro Preto tinha mais população do que Nova York. Exatamente. Entendeu? Então, assim, essa história. E eu adoro história. E eu entrei em Ouro Preto, foi a minha salvação. Eu adoro Ouro Preto. Tudo que eu tenho, tanto cultural quanto de formação, eu aprendi em Ouro Preto. E você é formado em quê? Eu sou formado em farmácia e bioquímica. Eu sou a primeira turma de farmacêutico e bioquímico do país. Em 1975 eu entrei na faculdade. Aí, dessa situação de você estar sendo bioquímico, fazer todo esse processo, para você chegar até o Lab Saúde, quanto tempo você demorou para chegar no Lab Saúde? 30 anos. E nesses 30 anos, o que o Adão Paulino Ribeiro fez para chegar? Rapaz, trabalhei muito, apanhei bastante, sabe? Sofri bastante. Hoje é chique falar bullying, né? Entende? Gente, sofri bastante, muita perseguição nessa minha carreira. Porque o profissional farmacêutico, ele tem uma formação eclética. Ele é um psicólogo, ele é um administrador, ele é conhecedor de remédio, ele conhece clínica. Só que ele é um profissional que não é valorizado no país, entendeu? Se você quiser qualquer informação, eu estou falando do farmacêutico que na minha época, que tinha aquela formação. O de hoje eu não sei como é que está, eu acredito que esteja bem pior. E a gente tem essa formação que a gente distribui para a população, está sempre à disposição. Eu tenho amigos que, quando ainda me ligam lá, que moram em Salvador, Adão, que eu tô com meu filho, está assim, assim, assado, o que você indica para o meu filho? E fala assim, ó, cara, não tem médico aí? Não, não tem. Então vai lá na farmácia e compra isso e dá para o seu filho. Daqui a mais ou menos 2 dias você me liga. Aí a criança já melhorou. Isso é a maior gratidão que a gente tem, cara. Que legal. O Adão, hoje, no mundo de hoje, o porquê de tanta doença? Você pode dar um resumo no seu ponto de vista? Tranquilo, Ari. O que acontece? Tudo muda, como dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, tudo se transforma. E o DNA dessas pessoas mudou muito.
em 30 anos, o DNA do ser humano, DNA em geral do mundo inteiro, Uhum. houve uma mudança significativa. Houve um afunilamento e houve um cruzamento muito grande de vários DNAs, de um europeu, de um inglês, de um africano, de um coreano. Então isso fez com que esse monte de DNA cruzando, apareceu esse monte de doenças que nada mais é porque é baixa sensibilidade desses habitantes da Terra. Vou falar em habitantes da Sim. Terra porque está no mundo inteiro, né? Todo mundo tem esse tipo de doença. Então, isso aí, e seguinte, o que aconteceu? A ciência mudou muito também. A ciência foi atrás de tecnologia, equipamento de qualidade, e aí foi aparecendo novas doenças que a gente não conhecia. O cara morria, ninguém sabia o que era, né? Ah, morreu. Uhum. Entende? Hoje não, você tem um padrão de qualidade na saúde que você consegue identificar qualquer tipo de doença, que a gente já tem algum tipo de estudo clínico sobre a doença no país. Entendeu? A gente Entendi. tem isso aí tranquilo. Agora, você sendo um expert no assunto, como é que você montou o Lab Saúde? Não, eu não sou expert, sou um profissional dedicado, né? Também. O Lab Saúde, vou te falar, surgiu assim, eu tinha um laboratório chamado Lab Clean em Americana, com um sócio. E a gente, sociedade sempre assim, né? Nós não nos desentendemos. Eu achei que ele não estava do jeito do padrão que eu queria. Ele também achava que eu também não servia para ele. Uhum. A gente entrou no acordo, vendi minha parte para ele, saí e vim morar em Piracicaba, mas já estava aposentado. E aí eu montei uma farmácia lá na Rio das Pedras, na Avenida Rio das Pedras, lá Sim. em cima, chamada Droga Saúde. Olha só. E aí eu vi a necessidade de falar assim, não, meu negócio é laboratório. Aí eu falei, vou montar um Lab Saúde. Aí eu conversei com o rapaz que tinha uma empresa de mídia, igualzinho você, ali onde eu estou, no 1110, que é o irmão do Batateiro. Não Tá. sei se vocês conhecem, ele tem uma empresa de mídia, Sim. que faz pesquisa. E aí ele ia sair, que ele comprou lá no Terras, ele ia para lá. Falei, passa o ponto para mim que eu vou tentar montar aí. Aí foi a ideia, aí eu montei o Lab Saúde. Foi difícil, foi complicado. Foi no dia 10 de julho de 2010. Caramba, você está aqui 15 anos? 15 anos já 15 anos. no laboratório. Que legal. O Lab Saúde hoje, ele tem parceria? Você tem o pessoal que você trabalha? Pode falar à vontade, Hoje viu, Adão? o Lab Saúde hoje trabalha com todos os convênios, entende? E a gente participa de várias licitações e pregões eletrônicos nas cidades do interior, daqui do entorno de Piracicaba. Eu atendo Elias Fausto, atendo Nova Odessa, atendo Montemor, atendo Charqueada, atendo Saltinho. Que legal. Entendeu? Então atende essas cidades todas, por contrato com a prefeitura e os convênios. Hoje acho que o Laboratório Lab Saúde é o único laboratório na região que é credenciado pelas duas maiores Unimed da região, que é a Unimed Piracicaba e a Unimed Campinas. A gente tem o credenciamento das duas Unimedes. E isso, Adão, eu vou falar um pouquinho agora daquilo que eu conheço de você, né, sem demagogia nenhuma. E isso vem mostrar o trabalho sério que você faz, um trabalho que é comprometido com a população. Com você Obrigado. não tem meio Imagina. termo. Eu te conheço, eu sei que você é um cara que leva muito a sério a saúde. Se eu tiver de falar, eu falo mesmo, né? Às vezes nós conversamos nos bastidores para saber como é que está essa situação toda, porque a saúde no Brasil, ela é precária. Nossa, põe precário. Não é? Muito E ruim. você leva o Lab Saúde com muita honra, com muita dignidade. Por isso, eu acredito nesse sucesso que você tem nessa nossa região e, quiçá, aí, um futuro breve, expanda ainda mais o nome do Lab Saúde, né, Adão? Ari, na realidade é o seguinte, hoje eu tô cansado, cara. Tô com 73 anos, né? Como eu não tenho substituto, minhas filhas não vão querer isso aqui, entende? Eu tentei fazer várias pessoas para me substituir e não consegui. Então, assim, hoje se eu tiver uma oportunidade, eu quero passar essa empresa para alguém, mas que tenha o mesmo perfil que eu tenho, sabe? Atender a população com carinho, ter um preço acessível ao pessoal de baixa renda. Sim. Porque você sabe que 70% da população não tem plano de saúde ali. Vive Exatamente. no SUS. E o SUS você sabe como é que é, né? Aquele tumulto Aham. que você vai lá, tem que esperar 4, 5 horas para você ter um atendimento não muito bom, rudimentar. Ah, o pessoal fala, mas o SUS melhorou. Claro que melhorou.
Melhorou, mas acontece que ainda precisa melhorar muito o atendimento básico, saúde básica da população, precisa melhorar muito, sabe, para você falar que hoje nós temos um sistema de saúde bom. Então, assim, o que acontece hoje é isso. Então, assim, a gente tenta, de todas as maneiras, fazer com que esse pessoal de baixa renda tenha acesso ao exame de laboratório. Não é caro. Hoje o laboratório, os exames de laboratório são na faixa de 5 a 10 reais. O pessoal acha que é caro. Entendeu? É muito barato fazer exame, é muito barato. Entendeu? Hoje qualquer pessoa tem condição de fazer um exame. Entendeu? Hoje uma glicose no Lab Saúde é 5 reais ali. Olha só. Quem pode pagar 5 reais? Todo mundo pode pagar 5 reais. Eu acho que um exame. Com certeza. Característico. Hoje você faz um check-up lá no laboratório de mais ou menos 16 exames por 100 reais. Eu ia falar isso. Um porque eu faço a cada 3 meses, né? Você sabe disso. A cada 3 meses eu vou até o Lab Saúde, faço 9 exames laboratoriais, gira em torno de 85 a 105 reais, porque muda uma coisinha, muda outra, mas é sempre nessa faixa. Então, eu acredito que a população, elas precisam, né, estar ciente disso, de que laboratório, né, depende do laboratório, porque tem laboratório que trabalha visando a saúde. E tem laboratório que trabalha visando lucro. Né? E a gente sabe disso, não vamos falar, não vamos entrar em detalhe. Não. Mas é assim que funciona o Lab Saúde. Por isso você tem essa credibilidade, este conceito de trabalho. Cara, isso aí vem lá de trás, né? Lá de Minas Gerais, lá da roça, né? Do berço, né? Do berço. Sabe aquela dificuldade do meu pai e minha mãe para levar a gente, 22 filhos, cara. Caramba. Pra cuidar, entende? Então, assim, a gente via a dificuldade do meu pai, né? Via a dificuldade, como é que era sair daquele lugar, entendeu? Que o mais importante era sair daquele lugar, entendeu? E era muito difícil, cara. Não tinha meio de locomoção. Você viajava num caminhão de leite. Os caras colocavam os tambores de leite, você ia atrás, lá sentado numa tábua, você chegava lá, quando você pulava, a poeira caía no chão de tanta poeira que você pegava. É verdade. Então, assim, essa dificuldade é isso que me faz ainda ter força para trabalhar, ter garra. Eu acho que enquanto eu tiver saúde, eu vou ficar por aqui, cara. Vou ficar por aqui. Com certeza. Adão, dos 15 anos que você está no mercado, o que mudou de lá, quando você começou, até o momento? Você está falando do Lab Saúde. Sim. Do Lab Saúde. Ali mudou muito. Nossa, mudou muito. A pandemia veio, cara. Nossa, a pandemia deu uma chacoalhada na saúde que tudo que a gente tinha dificuldade, os caras arranjaram um jeito de fazer fácil, entendeu? Então, assim, a maioria dos testes hoje que a gente demorava até aquela condição, hoje você faz um teste rápido em 10 segundos, 20 segundos, no máximo 10 minutos. Que loucura. Você identifica uma virose hoje em 10 minutos, cara. Entre colher o sangue, separar e colocar para fazer, Sim. 10 minutos você identifica uma dengue, uma chikungunya, uma zika, uma covid, ou uma hepatite, ou um vírus. Qualquer dessas viroses aí, todas elas se identificam facinho. Os testes rápidos vieram para invadir o mercado. Só que você sabe que tudo que vem, toda enxurrada, tem lambari e tem bagre, né? Tem. O que aconteceu? Essa tecnologia, ela deveria ser direcionada para pessoas que tivessem formação de interpretar resultado, não de pingar gota. Pingar gota é uma coisa, interpretar e colocar um resultado confiável para o paciente é outra coisa. Então, assim, virou uma bagunça. E o país é assim, né? O Brasil é assim. Desculpa lá, eu sou brasileiro, mas é assim. Então virou uma bagunça danada. Hoje o cara da farmácia faz, o outro Zé Mané faz, o cara no consultório está fazendo, o fisioterapeuta está fazendo, o biomédico está fazendo não sei aonde. Então, assim, bagunçou o mercado. Então, assim, hoje a gente sofre disso. Porque a gente faz um exame com qualidade, com controle de calibração, Sim. com 3 níveis de controle, o meu preço é 10 reais. O balconista da farmácia vai lá e faz o mesmo teste e cobra 5 reais. Então, assim, é injusto, é injusto e é uma concorrência desleal. E não é o foco deles. O foco deles é vender o medicamento, entende? Então, existem uns desvios dentro da legislação brasileira que permite umas coisas absurdas. Você vai na farmácia, hoje estou falando do segmento farmacêutico, que eu sou farmacêutico, Sim. posso falar disso.
Entendeu? Você vai na farmácia, a farmácia parece mais um supermercado ali. É verdade. Tem doce, tem bolacha aqui. Não deveria Sorvete. vender. Sorvete. Não vende cerveja porque não permite. Que Sim. se deixasse, venderia. Cerveja. Porque há uns anos atrás, não sei se você lembra, você deve lembrar, aqui em Piracicaba tinha os grupos, grupo 1, 2, 3 e 4. Que eu não vim para Piracicaba, eu comprei a farmácia Dom Bosco, aqui na Moraes Barro. Tá. Era o grupo 1, 2, 3 e 4, eu era do grupo 4. Então, assim, tinha farmácia que vendia cerveja, coxinha, na época. Aí a gente bateu bastante na vigilância, a vigilância foi proibir isso aí. Mas é assim. Então é o seguinte, a Covid veio, deu uma chacoalhada no mercado, o mercado reagiu, as indústrias reagiram com testes rápidos, com outros atendimentos bem significativos de diagnóstico mesmo, rápido, para o médico tratar. Mas, infelizmente, houve esse desvio de conduta do mercado. O mercado é duro, né? O mercado é fogo. O mercado é feroz. Feroz. Gente, eu estou conversando com Adão Paulino Ribeiro, um grande conhecedor do assunto em laboratório, sabe muito, e a gente vai continuar conversando com ele aqui, ó, daqui a pouquinho, depois do nosso break comercial. Rádio Piracicaba, 4 anos trazendo notícias e esportes de Piracicaba, do Brasil e do mundo, sempre com muita música na programação. Acesse radiopiracicaba.com.br. Rádio Piracicaba, a sua rádio web. Já voltamos aqui com o nosso Papo Reto com o doutor Adão Paulino Ribeiro, ele que é bioquímico e farmacêutico, como eu disse no início da nossa conversa, uma pessoa da mais alta credibilidade, uma pessoa amável, uma pessoa que gosta do povo pelo simples fato de ser o povo. E é por isso que é sucesso, e é por isso que nós estamos conversando com ele hoje aqui, para falar e para conhecer um pouquinho mais desta pessoa maravilhosa, que é o doutor Adão Paulino Ribeiro. Para mim, meu querido amigo doutor Adão, eu faço a pergunta para você do seguinte: inteligência artificial, o que você pode me dizer a respeito? Isso não existe, né, Ari? Inteligência é do ser humano. Inteligência artificial não existe. Eu sou sempre na contramão, né? Todo mundo quer inteligência só existe em seres humanos. A inteligência eletrônica, da eletrônica, foi criada por humanos. Então, sim. Inteligência artificial para mim não existe. Existem sistemas de informática bem estruturada, com aplicativos, com grandes players de mercado, né? Que realmente pode ver e substituir alguns passos que o homem não consegue fazer. Por exemplo, repetitivos. Atividades repetitivas, esses computadores, essas coisas, vão realmente substituir. Entendeu? Mas sim, eu acredito na inteligência humana. Inteligência artificial é muito artificial para mim ainda. Eu acho que não existe para mim. Tá, aí assim, eu vou fazer uma outra pergunta para você que eu vou te colocar na parede agora. Se você tiver que usar a inteligência artificial para evoluir o seu laboratório, você usa? Lógico.
Com certeza eu vou utilizar a inteligência artificial. Mas é eu que vou escolher a inteligência artificial. Não é a inteligência artificial que vai escolher, Javi. Entendeu? Então, assim, que quem escolhe é você. Sim, claro. Você tem o seu programa, você usa a inteligência artificial. Por exemplo, hoje eu estou no meu celular, tem uma tal de. Lá no meu WhatsApp um tal de Meta. Não sei se o seu tem. Sim, tem. Então, tudo que você clicar lá, sai a resposta na hora. Exatamente. Isso é inteligência artificial. Sim. Mas quem comanda sou eu. O celular é meu, eu que pago a conta. Que eu digo que você não pagar a conta, inteligência artificial Morre. já era, bicho, já era. Então, assim, inteligência é humana. Artificial é um outro passo, talvez eu nem esteja aqui quando eles, computador, quando os filmes que a gente assiste, né? Que os caras, os robôs humanos, sim, né? Começa a sentir as mesmas sensações. Acho que a gente não vai chegar lá, mas assim, eu acredito na inteligência humana. Embora ela esteja diminuindo exatamente pelo excesso de substituição de ações que o humano teria que fazer, que os computadores, os robôs, os computadores estão fazendo. Sim. Essa é a minha ideia. Legal. Adão, estamos falando um pouquinho da sua vida profissional e eu vou entrar um pouquinho agora na vida pessoal. Ixi. Você, mineirinho, casado, tem filhos, não tem filhos, tem netos, não tem netos? Eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma filha que é pianista, mestre, doutora em música. Foi a primeira pianista brasileira a ser indicada ao Grêmio Latino. Que legal. Entendeu? E foi o ano passado, 2023. Eu tenho uma outra filha que é também meu orgulho, mora no Canadá, tem 2 netinhos, tem o Max e tem a Lia. Olha E só. por tabela, eu conheci a minha atual companheira, Eloni, e ela também tem uma netinha que nasceu depois depois que a gente estava relacionado, que é uma japinha, que é a Maria Vitória, que é um doce. E eu ensinei para ela a falar, vai Corinthians. E ela fala? Fala. Levanta o bracinho e fala assim, vai Corinthians. Aí esse é o doutor Adão Ribeiro, meu Então, Deus do céu. Esses são meus amores, né? Minhas 2 filhas. Eu costumo dizer o seguinte, né? Os meus, os seus e os nossos. Nosso. Não é? Então assim, a Eloni, minha atual companheira, tem 2 filhos, tem o Gustavo e tem o Rafael. Legal. 2 homão, né? Um com 40, outro com 30 e pouco. E adoro eles, a gente tem um relacionamento muito bom. Isso é bom demais. Mas ninguém quer saber de tocar o laboratório. Ninguém quer, cara. Ninguém quer. Ninguém quer. Porque ali é uma prisão domiciliar, viu? O laboratório é uma prisão, é igual padeiro, cara. Padeiro Tem que se dedicar, né, é Adão? uma prisão domiciliar. Você não pode largar aquilo lá. Senão o pão vai queimar, a rosca vai queimar. A mesma coisa acontece com a Adão, gente. dentro da concepção do atendimento, quantos atendimentos no mês o Lab Saúde tem? Você tem esse número ou não? Tenho sim. Hoje a gente atende mais ou menos 19 mil pessoas. 19 mil pacientes. pessoas. A gente realiza por mês em torno de 65 mil exames. Caramba! Mês. É gente, hein? É bastante. É exame. É bastante. É maior do que a cidade de Charqueada, de São Pedro. Você chega a virar 24 horas ou não? Eu viro quase 24 horas, mas a gente está assim agora, você falou na inteligência artificial, né? Então a gente usa a inteligência artificial para resolver esses problemas de liberação, o funcionário está lá, o nosso colaborador está lá, e é uma pessoa com formação, mas ele sempre é bom ter uma segunda opinião, uma terceira opinião. Sim. Então ele está lá, ele manda mensagem, manda foto do que a gente está vendo lá no microscópio, fala o que é isso, fala isso, isso pode liberar o resultado. Então essa é 24 horas, chamou, eu estou no ar. Adão, qual a importância de um bom resultado de exame? O que é que nós podemos classificar como um bom resultado? Que o cliente ou o paciente, ele não duvide daquilo que ele está lendo. Então, é aí que mora o problema ali. O exame laboratorial deve ser interpretado pelo médico que pediu. O paciente... Ele abre o exame, eu sei. Eu abro. Olha, fica olhando o valor de referência. Isso. O valor de referência é da metodologia, não é do paciente. A metodologia diz que esse resultado tem que estar nessa faixa. Tá. Mas a clínica do médico, que é mais importante, é por aí que começa. Se a clínica do médico não for bem feita, o exame não vai valer nada. Entendeu? Entendi. Então o exame vai ser mais um exame. Então é o seguinte, primeiro tem que avaliar a clínica do paciente, entende? Às vezes o resultado não bate com a clínica. Sim. E é a única maneira que nós somos auxiliar de diagnóstico,
É a única coisa que a gente auxilia o médico para que ele faça um diagnóstico perfeito. Porque não existe médico que acerta 100%. Sim. Entendeu? Acerta, faz um diagnóstico, mas às vezes demora, entendeu? E, recentemente a gente teve um caso aqui que um paciente estava com suspeita de um fungo chamado Cryptococcus neoformans e que só consegue identificar pelo líquor, entende? E não tem muito no líquido, então você tira 2 ml, você tem que achar ele. Se não tiver bastante, eu não vou achar. Então, assim, essas dificuldades que a gente tem e que o resultado o médico tem que estar bem atento à clínica do médico. O resultado perfeito é aquele que bate com a clínica do médico. Esse Muito é o bem. resultado. Agora, falando em perfeição, eu me lembro, me corrija se eu estiver errado, nós conversávamos lá atrás, quando nós fizemos a nossa parceria com o rádio, e aí você me falou assim, Ari, eu tenho uma novidade para você poder falar no seu programa, que seria, você estaria dando uma total segurança ao cliente ou paciente quando você colocou o código de barra para ser diagnosticado cada cliente com o seu exame. Qual a importância deste material ou deste produto, que é um código de barra, para o exame do paciente? Bom, exatamente o que eu te falar. Eu sou da geração da máquina de escrever, entendeu? A coisa mais moderna que tinha na meus 18, 20 anos, ela que era que você apertava, ela fazia, já vinha de um lado do outro e escrevia. Esse era o moderno. Quando eu formei, quando terminei em 78, não existia computador, não existia internet, não existia TI, não existia nada. O que tinha era isso, entendeu? Então, é aí que eu falo com você, a inteligência artificial trouxe para a gente esse benefício que a gente hoje utiliza. Mas, na realidade, o que acontece é só isso e não tem mais nada o que fazer. E eu acho que eu me perdi na sua pergunta, mas... Não, dentro do contexto código de barra, isso é uma segurança? É segurança. Sem código de barra, você vai errar. Sem código de barra, você vai errar o resultado, com certeza. Porque como que a gente trabalha? Explicar direitinho isso aí, porque é importante para a população saber. O código de barra veio para resolver um problema do manual. Tá. Sabe? Você fala, Ari, de onde fazer exame. Aí eu escrevia numa etiqueta, colocava no seu tubo, certo? Aí chegava lá, cadastrava você, tem 2 Ari, tem 3 Ari, tem 2 Maria, 4 Maria, 5 Maria. Aí, é um problema. Então é o seguinte, perdeu. Hoje você vai lá, você põe Ari, tal, seu nome lá, automaticamente já sai do seu nome um protocolo com o mesmo código de barra que você... E a gente coloca no tubo que vai colher no seu braço. Sim. A gente não coloca depois que colheu. O tubo vai no seu braço já com o código de barra. Entende? Então, assim, a gente trabalha com o chamado tubo primário. A gente não faz a licotagem. Do jeito que saiu do seu braço, vai no equipamento fura, aspira, dosa e libera o resultado pra gente. Isso em tempo recorde. Hoje você faz um exame, tem exame que você faz em 20 segundos, tem exame que você faz em 1 minuto, tem exame que faz em 10, tem exame que demora 15. É muito relativo, sabe? É um leque de exames muito grande e que, dependendo também da quantidade, isso demora um pouquinho mais, porque o aparelho faz, o nosso equipamento hoje faz mais ou menos 240 por hora. 240 exames por hora. Mas tem paciente que tem 10, outro tem 15, outro tem 20. Então ele vai fazendo ele vai pegando, ele lê o código de barra e começa a realizar o exame do mais rápido para o mais lento. Então vai fazendo, pipetando, vai fazendo. Então é desse jeito que a gente trabalha. Não tem como errar, não tem como errar. Que 70% dos erros hoje no laboratório acontece na coleta, no cadastro do paciente. Entendi. Entendeu? Esse é o problema que a gente tem hoje. Que hoje acabou com o código de barra, que diminuiu demais. O doutor Adão Ribeiro, ele tem uma convicção de que cada pessoa tem que se melhorar cada vez mais, tem que ter o conhecimento cada vez mais, tem que buscar cada vez mais aquilo que é do interesse do ser humano, que é a saúde. Por isso, o doutor Adão Ribeiro é o cara que, com certeza, vai ser difícil de ficar doente porque ele cuida muito da saúde. Agora, você cuidando da sua saúde, você tendo o Lab Saúde, você tem mais algum segmento dentro da saúde que você trabalha como empresário
ou só o Lab Saúde? Não, só o Lab Saúde mesmo. A gente tem também com uma parceria com o meu amigo Paulo lá de Campinas, nós temos um cartão de desconto, que virou uma febre, e tem muito hoje, e a gente tem para todo mundo. A gente tem um cartão de desconto chamado Cincinnati, que é o único daqui, ó, não querendo menosprezar ninguém, é o único que a gente ser atendido no consultório. Você não é atendido lá naquele monte de gente, parecendo atendimento de SUS. De SUS. Você vai lá, você começa a aderir ao nosso Cincinnati, você recebe uma carteirinha, você paga uma mensalidade e você tem um call center que te atende de segunda a sexta, das 7 até as 5 da tarde. Se você quiser agendar, agenda a consulta, você escolhe o médico que você quiser, você escolhe o médico, a gente não recebe nada, você vai e acerta com o seu médico uma consulta que a gente já acertou com ele. Você vai lá e paga para o médico, para nós não paga nada. Que loucura, hein? Olha, aproveitar esse gancho seu, eu queria saber de você o seguinte, você acredita no SUS? Acredito. Acredito desde que não roubem tanto que estão roubando na saúde, né? Hoje, me desculpa falar, mas eu vou falar, cara. Eu tô engasgado. Quando você se candidata à prefeitura, você pega a sua equipe, monta a sua equipe da saúde, ou da educação, ou da segurança, ou das obras. E eu não admito que um prefeito pega o serviço que ele é obrigado a fazer e terceiriza para um OS. Eu não acredito nisso. Isso é uma gambiarra das maiores. Isso é uma maneira de desvio de verba da saúde que a gente não sabe onde vai. Então é o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer, estrutura a saúde do seu município, contrata médico, contrata farmacêutico, contrata biomédico, contrata enfermagem, entende? E põe essa saúde a funcionar. Eu não tenho que terceirizar para uma OS, que eu nem sei de onde que é, não sei de onde que vem. De onde vem para onde vai. De onde vem para onde vai. E como é que o cara que saiu lá de Chavante, ou de Catanduva, ou da Bahia, ou do Palmares, ou do Escambau, ou de Goiânia, que já teve um aqui também, como é que esse cara vai atender melhor a população do que o prefeito que foi eleito, cara? Isso é um absurdo que os caras praticam aqui. Tudo na base de desvio de verba, a população está carente, não recebe, atendimento ruim. Eu vou te falar o seguinte, se eu tivesse uma verba que a Prefeitura de Piracicaba, vou falar da Prefeitura de Piracicaba porque eu moro aqui e pago imposto. Se eu tivesse uma verba que a Prefeitura de Piracicaba tem, eu montava um Fleury aqui dentro, um hospital Fleury. Não é essa internação absurda que tem. Com a verba que tem aqui, dá para fazer um puta serviço, um serviço de qualidade, montar um sistema de atendimento igualzinho o grande hospital que tem Albert Einstein, tudo. Se esses caras conseguem, por que eu não consigo? Com o dinheiro que tem aqui. Não precisa, cara. Dá para fazer. Eu tô te falando assim, eu faço, dá para fazer. Me põe lá para ver, porque eu tenho certeza que eu vou dar um rumo à saúde de Piracicaba. 2028, Doutor Adão Paulino Ribeiro para prefeito de Piracicaba. Não, Adão, não vou nessa não. Olha, eu quero agradecer a tua presença, muito obrigado por você despender aí do seu tempo junto para nós aqui, do nosso podcast, o nosso Papo Reto, por isso que eu trouxe você, porque você não faz onda, você vai e fala o papo reto que tem que ser falado. E a gente agradece demais você e espero tê-lo aqui mais vezes para a gente poder, daqui para o Brasil e o mundo, através do YouTube, você fazendo parte do nosso programa. Cara, nem tem como te agradecer. Imagina. É uma oportunidade na minha vida que eu jamais pensei em ter, né? Você imagina lá em 1975, Isso, exatamente. A gente via aqueles desenhos animados do Fred, aqueles voantes. O cara fala, ai, Fred. Então a gente via e fala, será que eu vou conseguir ver isso? Hoje eu falo com a minha filha no Canadá, cara. Falo com a minha filha no Rio de Janeiro. É isso. Então essa é a vida, cara. E a gente esperava que não chegasse nisso, mas chegamos, vamos viver. Vamos que vamos. Vamos à luta. Gente, o que eu vou pedir para vocês, curte, comenta e compartilha. A gente vai ficar muito feliz em saber que você está fazendo parte da nossa história. Adão, obrigado, querido, mais uma vez. Obrigado, A gente fica por aqui e a gente volta na próxima semana com mais um Papo Reto com Celebridades. Tchau.